Olá, almas bonitas! Vamos começar mais uma live. Vamos lá ver se a Nathalie tá pronta para ela. Olá, Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo jóia. Como é que tá a Que iluminação? A minha iluminação aí para você? Como é que você consegue me ver? tá bem, tá Tá bem. bem? Então tá bom. Uhum. Então tá jóia. Tá legal. Como é que você tá hoje? Tudo bom, bem tranquila. Eu já fui ao parque caminhar. Falei, vamos sentir essa energia aí, vamos deixar receber. Aqui fez um dia lindo, até eu coloquei no Facebook, não deu tempo, acho que de eu colocar no Instagram ainda, mas eu vou colocar. Menina, um céu azul, assim, fora do normal, um azul lindo, lindo. E vamos dizer assim, para inverno, porque é o primeiro dia de inverno aqui, né? Uhum. E a gente, acho que estava mais ou menos entre 15 e 18 graus, estava muito gostoso, muito Que gostoso. maravilha. Eu vi, Então, tava lindo mesmo. é, Aqui eu fui tomar banho e na janela do meu banheiro deu para ver, porque hoje foi um dia. Tá meio que chovendo, faz sol, mas fecha, né? Começa esse uhum, clima de verão meio Brasil aqui, que tá. aham. Aí eu vi que tava tipo um lilás escuro com rosa. Eu falei, gente, será que É, só eu que tô vendo isso, sabe? é, é. Tem muitos sinais mostrando aí a nova era, né? Então vamos Uhum. falar um pouquinho disso hoje, né? Isso. Tá pronta? Eu tô dando oi aqui para todo mundo, Thiago, Uhum. Lucy, quem mais está por aí que Tem já está mais aí. entrando? Deixa eu ver aqui. Então, tem gente aqui com o nome. Você conhece Cheryl Jackson? Jackson? Não? Oi, Sandra, tudo bem? Karina, tudo Eu, bom? eu não conheço, mas you are welcome, Cheryl. But it's going to be in Portuguese today. Sorry about that. Yeah. Aham. Legal. Muito legal. Sandra, você quer que eu faça uma introdução sua para depois a gente entrar, até o pessoal chegar para começar? Ah, pode fazer. Pode fazer. Eu só vou querer. Bom, faz a introdução, depois eu acrescento alguma coisinha. Pode ser sim. Tá. Obrigada. Imagina! Então, para quem está chegando, não conhece a Sandra ainda, é uma pessoa que eu estimo demais, tem um conhecimento enorme. Se vocês entrarem no site dela, sandraguassi.com, oi Nilza, vocês vão ver toda a ficha profissional dela de educação e a profissional, né? Para resumir bem, a Sandra tem 10 anos como profissional na área de psicologia clínica, 25 anos na área de experiência em orientação angélica, esse é um serviço que ela presta, é muito legal. 10 anos como Reiki Master, 10 anos como mentora e coach na área de vida espiritual e de saúde, 10 anos como aromaterapeuta, 10 anos como instrutora de meditação mindfulness e 25 anos tem experiência com florais de bar e californiano. Portanto, neste momento que nós estamos, se É. alguém aqui estiver assim mal, por favor, hein? Olha aqui a Sandra que pode dar total suporte e apoio. Obrigada. Eu só quero falar que o meu website em português agora vai ser sandraguaciml.com, porque antes estava junto português e inglês, Ah, mas sim, verdade. estava dando muito problema. Então agora a gente realmente desmembrou. O em português vai ficar sandraguaciml.com, mas se você Uhum, colocar sandraguaci.com, até daqui uns 2 meses vai estar lá. Ou a gente, a hora que eu construir o meu inglês, nós vamos uhum. colocar os dois, né? Quando um entra em um, entra no outro. Oi, Sandy. Tá, tá E, ali no site. e aí, lá no site, eu vou pedir para as pessoas.
você pode se inscrever, eu escrevo blog, né? Então sempre eu ponho alguma novidade lá. Eu tô com um canal no YouTube agora também, é Sandra Guassi. E aí tem todas as dicas da semana estão lá. Os nossos lives estão lá. Então eu peço que se alguém gostar, vai lá, se inscreva, e se inscreva também pro meu. A gente chama de newsletter, né? Acho que no Brasil também chama de newsletter, né? Sim, Isso. mesmo nome. Então, nós vamos fazer um experimento hoje aqui. Oi, Maine. Olha, super joia, super joia. Então, eu vou pedir, eu vou reforçar isso no final, mas eu vou pedir para as pessoas se inscreverem lá no meu website, sandraguacml.com, porque eu vou mandar depois o link do que nós vamos fazer aqui. Eu já fiz um link separado, gravei um áudio, e eu vou mandar de presente de Natal para todo mundo. Então, para isso, eu preciso do seu e-mail, né? Então, vocês vão lá, colocam o e-mail de vocês, que depois eu mando o áudio. Olha, vai ser um experimento que a gente pode fazer todos os dias. Desde que eu realmente canalizei isso, e desde que eu canalizei, eu faço todo dia. Menina, toda vez que eu faço, eu choro, porque é muito, muito lindo, é muito lindo. A gente vai fazer isso mais para o final hoje, né? Muito bom. Uhum. Então vamos lá. Você quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui hoje, estou de aprendiz também. Então, olha, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, né? Então, como é que nós vamos começar? Eu quero começar falando da diferença entre espiritualidade e religião. A palavra espiritualidade, ela tem duas origens. Ela vem do latim, né? Eu tenho até aqui, que significa espíritos, e espírito significa respiração, né? Respirar. E do grego, pneuma, né? Daí vem a palavra, a doença pneumonia, porque é relacionado com os pulmões, que também significa respiração. Então, espiritualidade é a respiração da vida. É um atributo, é uma característica que todos os seres viventes têm. Tá? Agora, a religião foi construída, foi inventada pelos homens. Não é uma coisa natural. Jesus não veio aqui e falou assim, olha, eu estou inventando o cristianismo, tá? Buda chegou e falou, não, eu estou inventando o budismo, tá? Não foi assim. Vieram mestres aqui que ensinaram, deram lições super importantes para nós, que até agora a gente ainda não conseguiu entender bem o que eles falaram, porque eram seres tão avançados, né? E realmente, só vou cortar um pouquinho. Quando tem uma coisa, tem alguém pedindo permissão para entrar, a gente tem que dar permissão para alguma pessoa entrar ou não? Não, às vezes a pessoa clicou errado. Ah, tá. É porque eu não estava... Tá. É porque no Zoom aconteceu isso outro dia com uma pessoa, e a pessoa ficou fora o tempo inteiro, que judiação. Tá, eu estou esclarecendo. Só um break aqui para esclarecer. Mas, então, a religião, ela, inicialmente, a ideia é positiva, é você pegar todos esses ensinamentos, né, para libertar o ser humano. Libertar do quê? Libertar do sofrimento. Então, eu gosto de explicar que tem duas palavras que foram extremamente mal traduzidas em relação, por exemplo, ao cristianismo, né? Que é a palavra pecado e a palavra salvação. A palavra pecado, na verdade, significa engano. Você não cometeu nada horrível, você se enganou, porque você está desconectada de Deus. E a palavra, a segunda palavra, que é salvação, que aqui o pessoal chama de healing, né? Na verdade, significa, salvation significa healing, significa cura. Então, quando a gente, vamos dizer assim, se desvencilhou
do paraíso, do jardim do Éden, né? Que não tem nada a ver com a Eva, não tem nada a ver com a serpente, né? Até a discriminação da mulher e a opressão feminina começou ali, né? A Eva que ofereceu a maçã para o homem, né? Então já começou ali. Então foi uma outra forma. A forma como a gente se desvencilhou do paraíso foi quando... Oi, Marco. Foi quando a gente se separou de Deus. Quando a gente criou o ego. Quando a gente fala assim, não, eu não preciso, ou eu não tenho mais essa conexão com Deus. Então agora eu visto um ego, que infelizmente na maioria das vezes é não saudável, para eu lidar com as coisas aqui na Terra. Então, vamos dizer assim, é o início da queda do ser humano, tá? Então, não quero ir muito por aí, porque nós vamos falar mais sobre a espiritualidade, mas o que eu quero dizer é assim, a espiritualidade é a nossa conexão primordial com o nosso Criador. A religião foi inventada com a tentativa de ajudar a gente a se reconectar. Infelizmente, onde entra certas situações, e aí assim, né, eu me lembro muito bem de um monge, que eu fiz muita meditação com ele, um monge budista lá em Illinois, onde eu morava, que ele falava assim, eu não sou budista, eu ensino os ensinamentos de Buda. Ele falou por quê? Porque tudo que tem ismo, cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo, tudo que tem ismo tem dogma. E aonde tem dogma, tem controle. Então, eu achei assim, foi uma lição fantástica que eu aprendi com ele. Né? Então, e aí... Junto com isso, faz muito sentido o que eu aprendi quando eu estava na faculdade ainda que eu fazia voluntário na igreja no Brasil. E eu lembro que o padre Mauro, da igreja que eu trabalhava, né, que eu ajudava lá, que hoje ele inclusive é bispo aí no Brasil, ele falava assim, a gente tinha altas conversas filosóficas, né, altas. Então ele falava assim para mim, ele falava assim, Sandra, a religião foi feita para libertar os homens. No entanto, 95% das vezes, ela aliena. E eu achei, assim, maravilhoso, né? O que ele falou. Então, eu não estou querendo dizer aqui que eu sou contra a religião, cada um. Eu adoro quando a pessoa vai num lugar e se sente bem. Quantas pessoas que eram, por exemplo, católicas e viraram evangélicas? Por quê? Porque foi lá que ela se sente bem. Ela se encontrou, ela está num grupo onde ela é acolhida, onde ela gosta, onde ela está lá, sabe, honrando Jesus, honrando os ensinamentos. Não tem nada errado nisso. Né? Outras pessoas, não, mas agora eu sou espírita. Ótimo, ela se encontrou, esse é o caminho dela. Outras viraram budistas, outras, tem gente, né, que está adorando estudar a cabala, está assim, indo fundo no judaísmo, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Eu até quero aproveitar esse momento aqui e fazer uma coisa assim, contar uma historinha que eu acho super importante, né? Que assim, a primeira vez que eu fui fazer a constelação familiar foi com o Barry Cross em Chicago. E ele faz um trabalho de corpo, de energia maravilhoso e também a constelação. E eu fui lá, constelando tal, estava constelando a parte da família da minha mãe. E uma parte da família da minha mãe são alemães e suíços, mas suíços vindo da Alemanha, né? E aí a gente estamos fazendo uma constelação e está acontecendo um monte de coisa. De repente, eu não me lembro o que acontece, se ele fala... ou se eu vejo em algum lugar, eu não sei o que foi, que eu descobri que ele é judeu, né? E assim, eu trabalhando os lados dos alemães da minha família,
Menina, foi uma coisa maravilhosa. Olha, eu vou me emocionar. Quando eu pedi perdão, né, em nome dos alemães que fizeram atrocidade contra os judeus. E foi uma coisa maravilhosa, porque foi uma cura para mim, para minha família e para ele. Apesar que a minha família não tinha nada a ver com isso, porque os meus avós, bisavós, tataravós mudaram em 1800 para o Brasil. Você entende? Isso é muito antes. Mas eu senti necessidade de fazer isso durante a sessão. E a gente trabalha com o que vem no momento, né? Tá presente aqui agora. E eu fiz isso com ele e foi maravilhoso, né? Então, eu sou muita coisa assim, não, de espiritualidade. Hoje eu não me considero mais uma pessoa religiosa. Eu me considero uma pessoa espiritual. Eu não sei se você sabe, mas está lá no meu website. Eu sou reverenda, né? Eu sou uma reverenda aqui, porque eu estudei muitos anos, né, de metafísica e fiz o curso. E como nos Estados Unidos, metafísica é dentro, por lei, é considerado, por lei é considerado, está debaixo de religião, né? Então, quando eu estudo, eu me formo, eu posso optar por ser e eu me tornei. Mas esse tipo é uma reverenda, né, num movimento que, aliás, está crescendo bastante aqui, que é interfé, né? Então, tem um movimento de o que é interfé? Você vai numa igreja, mas lá você aprende de tudo. Você aprende um pouco do budismo, você aprende um pouco do judaísmo, você aprende do cristianismo, e todas as religiões são bem-vindas. Porque nesses lugares, o que a gente valoriza é a nossa conexão com o divino que está lá fora, o divino que está aqui dentro. E a hora que eu aceito e reconheço o divino que está em mim, eu aceito e reconheço o divino que está em você. Então, daí sim, existe respeito, existe compaixão, existe cooperação ao invés de competição. Você entende? Então, isso é a espiritualidade. E por que essa espiritualidade é tão importante agora? E principalmente, né, entrando a era de Aquário. Porque você quer conhecer o macrocosmo, você começa pelo microcosmo. Então, a gente começa pela gente. Quando nós voltamos para nós e nós começamos a nos conhecer, a gente começa a conhecer Deus, porque nós viemos da mesma fonte. Quando a gente fala que é imagem e semelhança de Deus, eu não vejo que é corpo físico, né? Essa coisa de pensar que é um corpo físico é mais uma coisa assim, arcaica, eu diria, né? Mas é em termos de consciência. Porque esse corpo, ele vai virar pó mesmo, né? Mas a consciência é o que a gente leva para o outro lado. A consciência é o que fica com a gente. Então, é nesse sentido que eu falo que nós temos que, vamos dizer assim, ter muito cuidado quando a gente só reverenda, quando a gente honra só alguma coisa que está fora da gente. Porque nós somos reflexo disso que está fora. Né? E o experimento que nós vamos fazer hoje é exatamente ao contrário. Nós vamos começar a honrar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu gostaria de saber. Queria fazer uma colocação antes da gente avançar. Uhum. Que é interessante isso que você trouxe, assim, da questão do papel da religião, o que aconteceu e tal. Para os povos originários, tudo é reflexo de Deus, assim, tudo é sagrado, tudo. Uhum. O animal, a árvore, a água, eles, é tudo tão integrado, né? E justamente assim, em alguns grandes momentos da história, quando apareceu justamente Jesus e Buda, o que se diz é que houve um grande hiato, assim, houve como se fosse um mundo de trevas,
e eles vieram para trazer consciência, né? É o que bem você Uhum. explicou. Não trouxeram a religião, eles trouxeram conhecimento. Então, compete a gente agora, especialmente a partir de hoje, mais do que antes, né? Criar essa consciência, unir, né? E trazer para dentro da gente esse cultivo do espírito, vamos dizer assim, essa yoga, né? Que Uhum. yoga significa religar, né? Ligar mesmo. É como se fosse uma religião, mas não é uma religião com algo externo, algo interno mesmo. Então é Uhum. interessante que até aqui no nosso bate-papo tem um amigo meu aqui, o Sultan, que ele é do Middle East, eu conheci ele em San Diego, e ele é Uhum. muçulmano. E naquele momento, quando eu morei em San Diego com várias pessoas, então tinha gente que era católico, outro era evangélico, eu que gosto de tudo, eles que são muçulmanos, e foi um super aprendizado, assim, de conviver todo Uhum. mundo, quantas coisas em comuns, quantas coisas incríveis, né? E assim, para mim, descobri essa religião dos muçulmanos, que é uma coisa linda, assim. E são pessoas que são extremamente confiáveis. Nos momentos que eu precisei, assim, eu recorri a eles, e eles sempre estavam ali, sabe? E Uhum. nos davam e nos tratavam muito bem. Porque as pessoas que acham que o pessoal que é muçulmano não trata bem a mulher, não é isso, assim. Sempre me respeitaram muito, sabe? Então existe, cada religião tem os seus prós e contras, mas hoje aqui é legal a gente falar de espiritualidade, que é algo um pouco mais amplo, Uhum. todo mundo pode praticar, e acho interessante que a Sandra realmente se dispôs a fazer uma prática aqui. Então, Uhum. Então, olha, para você ter uma ideia, né? Eu moro num lugar, só a minha subdivisão aqui que eu moro, é uma subdivisão pequena, tem acho que umas 35 casas, não é nada aquelas subdivisões grandes, ela é bem pequena, é só um círculo. Mas assim, olha, tem gente aqui do Middle East, né, que é do Oriente Médio, tem isso. asiático, tem eu e outra brasileira aqui, tem gente de outras regiões dos Estados Unidos, tem da Filipina, coreano, né, que são os asiáticos de um modo geral. Deixa eu ver aqui mais. Olha, tem do Vietnã. Olha, tem de tudo. E é incrível como que você vai. Oi, Marisa. E é incrível como que você vai aprendendo a religião dos outros, né? E não é nem a religião, porque eu não falo sobre a religião deles, mas a cultura, né? E como assim todo mundo é muito bacana. Todo mundo super bacana. Se precisa de alguma coisa, a gente se ajuda, sabe? Então é para você ver como a gente tem um monte de preconceitos, às vezes, com outras culturas e às vezes com outras religiões, né? E até vou aproveitar que a Marilza entrou, ela postou na página dela no Facebook outro dia uma coisa que eu achei maravilhosa, né? Então, ela falou, eu não lembro direito como é que foi, mas ela falou que vem o Buda e falou assim, você vai e procura a verdade, né? Depois veio o Confúcio, falou assim, você era a verdade, o caminho e a vida. Era alguma coisa, o Confúcio falou alguma coisa também que não ficou claro. E Maomé também não ficou claro. E aí vem Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Gente, eu achei isso assim fantástico. Para você ver como Deus é tão poderoso. Para a gente conseguir entender os ensinamentos de Jesus, né? Para levar a consciência humana, porque a consciência humana estava muito baixa, o que aconteceu? Ele preparou, né? Numa parte do mundo ele mandou o Buda, né? Depois, não é só numa parte do mundo, numa época, né? Veio Confúcio, depois veio o Buda e depois de Jesus ainda veio o Maomé, né? Então, assim, como é super interessante. Eu falo, o que é essa mudança da era de Aquário? A gente está vivendo o que a gente chama de um quantum leap. O que é quantum leap? É um salto quântico na consciência humana.
Então, assim como o homem pré-histórico teve um salto quântico quando ele inventou a roda, porque mudou a vida do ser humano, né? Mudou quando ele conseguiu reproduzir o fogo. Então, você percebe, depois na Revolução Industrial, a gente teve outro salto quântico na consciência, no jeito de ver o mundo. E nós estamos passando agora por um outro tipo de salto quântico, uma nova consciência. Né? Por isso que a gente fala, muita gente fala que a gente está se dirigindo à quinta dimensão, que a gente está tentando, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, né? A gente precisa de bastante gente consciente para mudar isso. Sair dessa dualidade, né? Do bem e do mal, dessa dualidade que sufoca a gente, né? Dessas características de competição, de arrogância, de julgamento. Eu estava vendo de como a gente julga. Então, assim, está na hora da gente começar a usar discernimento ao invés de julgamento. Uma coisa, né, que eu sempre faço caminhada, e eu sempre medito e tal, e hoje na minha meditação me veio uma mensagem que eu achei super legal, né? Que assim, nós estamos na era de trocar o julgamento por discernimento. Por quê? Porque nós precisamos parar de vibrar na frequência da culpa. Aí eu pensando, né, lá com meus anjos, né? Na frequência da culpa, mas o que julgamento tem a ver com isso? Uau, a culpa só existe quando a gente julga. Se não existe julgamento, não existe a culpa. E culpa é um super desperdício de energia. Não vai resolver nada, né? É diferente de assumir a responsabilidade. Então, você assume a responsabilidade se você fez alguma coisa errada para alguém ou para você mesmo, pede perdão para essa pessoa ou perdão para si mesmo e bola para frente. Mas ficar se culpando a vida inteira por alguma coisa ou culpando o outro, né, apontando o dedo todo o tempo, é um desperdício de energia. Né? Não vai para frente. Depois a pessoa não consegue entender porque a vida dela está parada, porque que não vai para frente, ou porque que desenvolveu essa doença, ou desenvolveu outra. Por quê? Porque está na culpa. Agora, da onde vem a culpa? Vem do julgamento. O que você fez foi errado. E aí, de novo, o que você fez foi pecado. E o que é pecado? É engano. Você vê a diferença? Olha... Será que eu acho que talvez demore muito para a gente chegar nesse ponto de não sentir isso, porque são gerações desse mesmo aprendizado, da reafirmação, desse jeito de encarar as coisas, né? Para a gente realmente mudar, chegar nesse patamar de não sentir a culpa, a gente deveria ser treinado ou ter mais consciência sobre, né? Então, assim, isso é uma coisa que talvez seja restrita a um número muito pequeno de pessoas que estudam o comportamento humano e que podem criar certas consciências. Se a gente olhar para a massa das pessoas, como elas são educadas, o que elas veem, o que é reforçado pela sociedade, é quase impossível dizer não sinta culpa, né? Eu acho que o importante que você trouxe aqui, fazer essa separação e falar... quando você vê que você foi responsável por algo, é trabalhar em cima dessa responsabilização, aí você muda aquele ato. Mas a pessoa também tem que, talvez, passar por aquele sentimento que pesa, muitas vezes, para ela ir atrás daquela cura, para entender melhor. Aí a terapia, eu acho que é o melhor jeito de lidar com isso, né? Que às vezes, assim, atrás daquele sentimento tem tantas outras coisas ali atrás que precisam ser revistas, né? Às vezes a culpa em si, ela é até boa, porque ela te faz olhar para trás e ver a trajetória toda dela que precisa ser revista, né? Quando eu falo não sentir culpa, eu vou explicar um pouquinho melhor. A pessoa vai sentir, mas ela não vai, no inglês a gente fala dwell, né? Ela não vai ficar remoendo aquela culpa. Você entende? É nesse sentido. Por quê? Porque não existe julgamento. Existe o quê? O discernimento. Então, o que você faz? Errei,
Eu tenho discernimento, eu erro, eu assumo a responsabilidade e eu vou atrás de arrumar isso. E aí, bola pra frente. Agora, eu vou falar para você. Eu concordo que tem a parte de educação, né? A televisão, a mídia, foca. Ela vive do quê? Vive do sofrimento, da desgraça, né? Então, por isso que eu falo, o nosso poder está em duas situações. Primeiro, conhecer muito bem, tá? Para você não se deixar levado. E segundo, boicote. Né? Nós somos consumidores, a gente consome. Se ninguém assiste televisão, se ninguém compra um determinado produto, vai acabar. Né? Quando eu falo com as pessoas que eu tenho o aparelho da televisão aqui em casa, mas eu não assino nenhum canal, não assino cable, eu não assisto televisão. Né? Eu não leio jornal, não leio nada. E é incrível, as notícias que eu preciso, eu sempre falo para meus anjos, olha, o que eu precisar saber, você me mostra. E vem no Facebook, alguém manda uma mensagem, manda um texto. Chega, é incrível. O que eu preciso saber vai chegar para mim. Tem um monte de situações aí fora que a gente não precisa saber, só faz a gente ficar estressado, só faz a gente ter dor de cabeça, ficar com medo, desanimado. Então, corta. Né? Por exemplo, tem vários produtos, várias lojas que aos poucos a gente foi descobrindo que trabalha com que certos produtos, né, famosos ainda de roupa, de perfume, disso e daquilo, que trabalha com trabalho escravo, trabalho infantil. Sim. Então, quando a gente descobre isso, a gente corta. Né? Esses dias tinha uma loja que a gente costumava, eu e minha filha, a gente costumava de vez em quando comprar umas coisas, porque eu faço bastante coisa de aromaterapia, mas às vezes eu comprava alguma coisa para dar de presente e tal. Ela falou assim, mãe, eles testam em animais, precisa ver que judiação que eles fazem. Nunca mais vão pôr ela dentro da loja. Então, realmente, esse é o nosso poder. Não vem falar que a massa não tem poder nenhum, a gente é manipulado, não. Nós temos o poder, só que a gente não sabe qual é o nosso poder. Então, um grande poder é se conhecer super bem, né? E assim, como eu já falei, a gente é fruto, criação do Criador. Você quer estar em contato com o Criador, você quer conhecer o Criador, você se conhece primeiro, porque nós somos uma centelha divina aqui na Terra. E o segundo é, alguma coisa não está dando certo, boicota. Não tá, você sabe que não é legal, boicota. Porque não tem como, né? Não vai existir. Se está existindo é porque tem alguém usando, comprando, fazendo alguma coisa. Né? Agora, essa coisa, assim, da culpa, no sentido que eu falo, é de ficar pesada, né? De você carregar aquele peso, ou se culpar a vida inteira, ou ficar culpando as outras pessoas a vida inteira. Que não vai levar nada. Então, tá na hora de mudar. Então, por isso que, quando eu tive esse insight, foi exatamente a culpa tá ligada ao julgamento. Então, se você não julga, você usa o discernimento, o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Não é só o que é bom para o outro ou só o que é bom para mim. O que nessa situação, né, vai ser bom para nós? Sim. Então, aí eu uso o discernimento. E é prática. Agora eu vou falar para você. Eu vejo essa geração mais nova, principalmente a geração da minha filha, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas eu vejo aqui. Eles pensam muito diferente. Tem essa geração que está vindo, né? É outra cabeça. Tem muita gente ainda com as ideias antigas, mas tem muita gente com ideia nova. Tem um pessoal muito mais desprendido, tem um pessoal que está vindo que não gosta de rótulos, que não gosta de ficar sendo apontado com o dedo, que não gosta de ficar sendo julgado, né? Então, aqui a gente chama, né? Tem crianças índigos, cristais, arco-íris, agora está uma geração de crianças diamantes, né? São almas que estão vindo aqui para ajudar realmente a aumentar a vibração do planeta. Por quê? O que está acontecendo?
pessoal fala assim, ah, não, porque se a gente não fizer isso, nós vamos destruir a Terra, nós vamos destruir o planeta. A Terra está aqui bilhões de anos. Ela se sacode, tem uma era glacial e começa tudo de novo. Quem está em perigo de extinção é a raça humana. Então, isso sim está em perigo de extinção. Então, a gente tem realmente que tomar cuidado com nós, com nós. Então, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se respeita, que a gente tem aquela consciência que a gente é um pedacinho de Deus aqui na Terra, então eu desenvolvo amor próprio, respeito, porque é como se eu tivesse, né, eu vou no espelho, é como se eu tivesse vendo um pouco de Deus em mim. Então, a partir do momento que eu conecto com isso, eu diminuo a separação com a fonte e diminuo a separação com o meu próximo. Porque se eu sou um pedacinho da centelha divina, o meu próximo é também. Né? Então tem gente que, quando eu falo, tem gente que não entende e às vezes fica até bravo quando eu falo assim, olha, Deus Pai e Mãe me ama, ama você, ama aquele bandido danado, ama aquele político corrupto, ama aquele psicopata, do mesmo jeito. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou na igreja porque eu quero ser mais amada. Porque eu faço tudo certinho que está lá, então eu tenho direito. Né? Essa forma de pensar, o que já tem aí? Já tem competição, já tem arrogância, né? E tem muito da coisa assim, de ver Deus como um ser humano mais elevado só. Você não está vendo Deus como uma fonte de criação. Então a sua relação com Deus é como a sua relação com um pai aqui na Terra. A hora que você percebe e fala, olha, Deus ama você do jeito que você é. Você não tem que mudar nada para ganhar o amor de Deus. Do jeitinho que você é, porque ele te fez semelhante a Ele. O que você tem que mudar é por você mesmo. É para você ter uma experiência melhor aqui na Terra. É para você ajudar a aumentar a vibração da Terra, sair dessa vibração do medo, né, e ir para a vibração do amor, é para você mesmo, porque Deus ama você incondicionalmente. Você pode ir na igreja ou não ir na igreja, Ele vai amar do mesmo jeito. Quem vai estar com problema é você quando você não é legal com o próximo, quando você é corrupto, quando você mata uma pessoa. É com você e com o seu irmão, né? Ou com a sua irmã, com o seu próximo que você vai estar em problema. Isso daí o que é? Isso daí é responsabilidade, é isso que eu chamo de responsabilidade. Ou quando não há arrependimento, né? Porque em algumas situações, aliás, a gente erra, né? Erra muito, vai errar a vida inteira, né? Tá todo mundo em construção aqui. Então, acho que a questão é expandir cada vez mais a consciência, né? Para assim que ver que cometeu um erro, ir lá e reparar. Porque tanto a pessoa que comete um crime como aquele que faz uma ação menor, os dois têm que se acertar de uma certa forma, né? Eu não posso afirmar que eu não errei. Eu errei a minha vida inteira, fiz um monte de coisa errada e certamente vou fazer mais milhares. A questão é justamente assim, estar atento a perceber, né? A se enxergar e debater com os outros, ver o que dá para acertar, o que não dá. E às vezes a gente só percebe que errou muitos anos depois. Nossa, aquilo lá que eu fiz, nossa, aquilo estava errado, né? E é assim que é. Infelizmente, a gente não tem compreensão total das nossas ações, do que a gente faz. O que é o erro? O que o erro proporciona? Porque tudo tem o seu lado bom e ruim, né? E qual é o lado positivo do erro? Você se torna uma pessoa sábia. Sabedoria. Então, esse é o lado positivo. É a mesma coisa o sofrimento, né? O que o sofrimento traz? Porque as pessoas sabem, mas por que tanto sofrimento na Terra? É lógico, tem muita gente que faz o próprio sofrimento. Até porque tem gente que adora sofrer para chamar atenção. Mas não é esse o caso que a gente está lidando hoje. O sofrimento humano, qual é o valor do sofrimento humano? Qual é o propósito do sentimento humano? Desenvolver compaixão.
Então, quando a gente começa, é isso que eu chamo de começar a caminhar para a quinta dimensão. Começar a olhar para essas coisas de um ângulo diferente. É a mesma, você está lidando com culpa, está lidando com erros, mas está lidando com arrependimento, mas você está vendo de um ângulo diferente. Olha, eu gostaria de fazer o exercício agora para ter um tempinho. Eu só quero lembrar antes da gente fazer exercício, para a gente começar a se ver da seguinte maneira: ao invés da gente achar que a gente vai na igreja ou tem uma vida espiritual sem ir na igreja, não importa. Achar que a gente é um ser humano tentando ter uma experiência espiritual, que é isso que a gente realmente, muita gente busca, né? Eu vou de novo pedir para você inverter, ver de outro ângulo. O ângulo que eu estou pedindo é: nós somos seres espirituais primordialmente, tendo uma experiência humana. Então, olha, tentar ver de outro ângulo. Então, vamos lá fazer o exercício. Deixa eu só tomar um golinho de água. Então, acha um lugar legal para todo mundo sentar aí, de preferência um lugarzinho quieto. Vou dar um oi para minha tia que entrou aqui, tô com saudade dela. Uhum. Então, vamos sentar aí. Obrigada por estar aqui. A minha prima Angélica entrou também. Então, vamos lá. Vamos sentar direto. Vamos fechar o olho. Respirar fundo. Eu vou pedir para você entrar em contato com seus pés. E toda vez que você sentir alguma tensão, imagina que você elimina aquela intenção expirando-a. Então você expira a sua tensão. Então entrar em contato com os pés, os tornozelos, as panturrilhas. Veja como é que estão os seus joelhos, as coxas. Expire qualquer tensão na região do quadril, na região pélvica todinha. Entre em contato com as costas. Geralmente a gente tem dor ou tensão, né, na parte de baixo ou na parte de cima. Expire tudo isso. Expire qualquer tensão na barriga, no estômago. Na região do peito. Entre em contato com os braços, as mãos, os dedos. Expire qualquer tensão nos ombros e no pescoço. Entre em contato com a cabeça, incluindo o couro cabeludo, com o seu rosto. E agora eu vou pedir para você trazer a sua atenção para o seu coração. Veja a imagem mental que vem quando você traz atenção para o seu coração. Se não vem nenhuma imagem, você pode criá-la, sem problema. Sinta o tamanho do seu coração, o volume do seu coração, o peso do seu coração, a temperatura e a cor. Esse é o seu coração.
Agora, eu vou pedir para você e se imaginar em miniatura. E a primeira imagem que vier à cabeça, você vai trabalhar com aquela. Então, pode ser a miniatura de quando você era bebê, criança, adolescente ou adulta. E pegue essa miniatura de você mesma e coloque dentro do seu coração. Sinta como é que é estar dentro do seu coração. Qual é a sensação, qual é a emoção? Lembrando que não existe certo ou errado. Agora, eu vou pedir para você imaginar o que é Deus Pai e Mãe. Qual é a imagem que você dá para Deus Pai e Mãe? Geralmente é a primeira imagem que vem à cabeça. Qualquer coisa que vem depois é racionalização. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma planta, um animal, não importa. Não tem certo ou errado. Agora, imagine esse Deus Pai e Mãe que apareceu para você em miniatura, bem pequenininho. E coloque esse Deus Pai e Mãe dentro do seu coração, ao seu lado. E veja como que você se sente. Se tem alguma emoção. Fique um pouquinho ao lado do Deus Pai e Mãe, dentro do seu coração. Como é receber Deus Pai e Mãe no seu coração? Lentamente agora, volte a consciência para o seu corpo. Respire fundo. E aos poucos você pode abrir os olhos. Maravilhoso. Cada um tem uma experiência, né? A primeira vez que eu fiz, porque eu peguei essa meditação durante uma meditação. E quando eu fiz, eu me vi criança, né? E aí eu me coloquei criança no meu coração e a imagem que veio para mim de Deus foi um sol com asas de anjo. Então eu peguei aquele sol com asas de anjo e coloquei do lado, dentro do meu coração, do lado da Sandra de quando eu tinha 5 anos. Menina, obrigada. Falou que muito bom. Mas eu comecei a chorar rodo, sabe? Foi uma coisa, uma sensação, mas assim, choro, porque foi muito bom, sabe? Foi uma coisa muito boa.
né? Então, assim, hoje a gente está fazendo aqui, né? E aí, agora eu vou falar de novo. Se vocês forem lá no meu website, na minha página da internet, Sandra Guassi, GUASSIML.com, se inscreva lá, coloca o seu e-mail que eu vou mandar o áudio certinho, um pouquinho mais completo até, de presente de Natal para você. Vai lá, se inscreva, deixa o seu e-mail que eu vou mandar para você. É legal, o pessoal está gostando. Obrigada. Vitória Sandy, Maine, né? Então, porque esse é o tipo de coisa, olha, não dá entre 7 e 8 minutos. E é super fortalecedor. Super. Então, é uma coisa que, assim, e cada dia, o que é mais interessante é que cada dia que você faz, obrigada, Maria, você tem uma experiência diferente. Sim. Tá? A mesma coisa pode vir, mas pode vir experiências diferentes também. Então, é uma meditação rápida que vale a pena a gente fazer. Né? Ah, eu adorei. Sabe, me vi também com 5 anos, mais ou menos. E aí também, né, quando me coloquei no coração, e aí a minha representação de Deus Pai e Mãe é um coração, que na verdade eu nem vi numa meditação. Muito louco. Foi, para resumir assim, eu estava na casa de uma amiga, eu deitei à tarde para tipo relaxar, e nessa meditação, tava assim no meio do universo, as estrelas, aquela coisa toda, tinha um coração gigante assim. Só que era engraçado, parecia assim que tinha um vidro que separava esse plano do outro e tinha um coração no meio que era uma passagem. E desse coração grande vinha um monte de luz assim para cá, né? Aí a hora que você falou, põe o coração dentro do seu coração, então o coração começou a emitir luz para tudo também. Uhum. E para mim pequenininha. E aí assim, a visão que eu me vi daquela criança com aquele coração que emitia luz era assim, nossa, se divertindo, passeando no universo, Uhum. viagem assim. Por isso que a hora que você falou como se sentiu, eu falei, nossa, num parque de diversão, sabe? Uhum. E eu O nosso adorei. estado natural, a nossa alma, ela é livre, ela é linda, ela é maravilhosa. Aí a gente vem para a Terra e recebe todo aquele condicionamento, né? Por isso que, e assim, a gente passa mais a vida inteira tentando se livrar de um condicionamento negativo, né? Para poder reconectar com o Criador ou Criadora, né? Pai e mãe, Deus, pai e mãe. Então, é por isso que eu falo, autoconhecimento pode ser através de psicoterapia, pode ser através de reiki, de cristal, pode ser através de religião, sim, quando você faz uma religião que não é aquela religião que pune, que vai para o inferno, sabe? Aquela religião que, olha, você é a criação de Deus, sabe? Aquela que fala, que honra, te honra, porque você é obra-prima do Criador. Todos nós somos obras-primas, porque não existe ninguém igual. Ninguém. Então, é sentir isso no coração, é sentir isso. Então, a gente passa a se valorizar. E se eu me valorizo, se eu passo por certas situações que eu sou humana, eu tenho compaixão de entender as situações que outra pessoa está passando também, sem julgar. Né? Então, é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, né? Oi, Marina! Então, Quem tiver perguntas sobre a técnica, a Sandra, ela faz angioterapia, ela é instrutora de mindfulness, psicóloga, trabalha com floral, pessoal que precisa de uma ajudinha, de um axé, a Sandra é ótima. Já vai no site dela, sandraguaciml.com, tem o canal no YouTube também. uhum, Maravilhoso, né? uhum. Maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa É, que sentiu da técnica? Oi. eu não estou vendo aqui se alguém quer colocar mais alguma coisa. Ou alguma pergunta,
alguma coisa em relação a isso de espiritualidade, né? Só reforçando, né? Espiritualidade é algo é essencial, está em nós. É uma característica humana, uma característica de todos os seres viventes. E religião é uma invenção do homem na tentativa de reconectar a gente com Deus. Mas, na verdade, a gente já está... Nós somos conectados com Deus. Só que a gente vive numa sociedade cheia de condicionamentos sociais que ensinam a gente o que é certo, o que é errado, tem um lado bom, mas no meio de tudo isso, a gente acaba perdendo a nossa ligação natural com o Criador. A gente acaba perdendo a nossa ligação natural. Então, a espiritualidade, ela vem resgatar essa ligação natural. Que o que está lá fora, aquele Deus que a gente procura lá fora, também está aqui dentro. Então, a proposta da Era de Aquários, eu vejo... Gente, ninguém é obrigado a aceitar isso, é só uma reflexão, né? Eu vejo como buscar aqui dentro primeiro. Porque quando a gente busca aqui, a gente entende mais o outro que está do meu lado. Essa é a reflexão que eu tenho para essa nova Era de Aquários aí. Vocês pensam, não tem que aceitar, não tem que concordar, pode ter outra visão, eu só estou mostrando um outro ângulo, né? Ver essa questão da espiritualidade, da religião de um outro ângulo. O que é legal falar é que justamente essa conjunção toda, tudo isso aqui acontece, Saturno com Júpiter em Aquário, justo agora, é incrível como a gente passou séculos de escuridão, com um pouco mais de escuridão nesse 2020, muito dark, né? Esse vírus, as pessoas em casa, todos os problemas vieram à tona, as questões emocionais, né? Desculpa, eu só vou interromper para ler aqui. Como passar isso para nossas crianças? Isso você diz a espiritualidade? Sandra, você quer responder? Eu respondo. Maine, olha, ensinar as crianças a meditarem. Né? E começa assim, criança pequena, você começa com 2 minutos. Né? Olha, eu vou contar uma coisa bem rápida. Quando eu eu dava aula de catecismo na religião da igreja lá, católica em Illinois, eu implementei lá, e a igreja enorme, né? Mega church, né? E eu sugeri da gente implementar, pelo menos na minha classe, com as minhas outras 2 amigas que a gente ensinava, da gente fazer 3 minutos. E a gente falava assim, meditação dos anjos. Então, eu fechava os olhos com as crianças, eles tinham 6 anos. E eu pedia para elas fecharem os olhinhos e imaginar o anjinho delas. Né? O anjinho vindo, dando um abraço nelas, elas abraçando o anjinho. Ficava gostoso um pouquinho com o anjinho. 3 minutos a gente fazia, tá? De 3 a 5. E a gente teve resultados ótimos. Ótimos. Até com coisa de comportamento e tal. No ano seguinte, coincidência ou não, quando a gente foi ter o treinamento, veio a Loyola, né? A publisher, como é que fala? A editora Loyola, que também tem uma aqui nos Estados Unidos, e sugeriu que a gente fizesse uma oração meditativa, que era exatamente que é o que a gente estava fazendo com as crianças, que a gente tinha começado, que eu tinha implementado um ano antes. Então, o que eu quero dizer, eles não queriam usar a palavra meditação para não confundir com budismo, mas usar a oração meditativa, que era a mesma coisa. No fundo, era a mesma coisa. Então, assim, começa com as crianças, assim, 2 minutinhos, põe para sentar, fecha os olhinhos, entra em contato com o corpo, entra em contato com o seu coração, imagina um anjinho, né? Para os maiores, você já pode imaginar, pedir para imaginar alguma coisa boa, para imaginar Deus, né? A forma que eles veem Deus. Mas com criança, adora trabalhar com anjo. Né? E veja esse anjo assim, abraçando você, olha como o teu anjo te ama. É fantástico. É fantástico começar desse jeito. E a gente tem resultados, porque eu tive resultados nisso quando eu trabalhava de voluntária. Uhum. Mais alguma pergunta? Só vou então concluir também o raciocínio.
que a gente passou por um ano muito difícil, aí vem essa conjunção para justamente nos trazer para o eixo, né? Uhum. Então, assim, agora é o momento da gente se rever realmente, estabelecer novas metas, ver como que a gente pode aprender com tudo isso que aconteceu, né? Teve muita perda esse ano, pessoas perderam seus parentes, amigos, pessoas que amava, perderam a liberdade, perderam às vezes trabalho, dinheiro, sonhos, viagens, coisas que na melhor das hipóteses, serão postergadas aí para o futuro. Então, de que maneira que a gente pode se rever, se trabalhar, ajudar os outros, para que, a partir de agora, de hoje, a gente possa já viver uma nova realidade. E quando eu digo realidade, justamente da mão para o outro, sair um pouco da questão do ego, fazer coisas que são inspiradoras, dar um passo para se melhorar, às vezes não é nem fazer algo lá fora, mas aqui dentro mesmo, Uhum. né? Buscar uma terapia, se melhorar, às vezes se desafiar, quebrar alguns conceitos, né? Para muitas pessoas que não conseguem fazer o caminho de dentro sozinhas, às vezes a religião, como que a Sandra está falando, é um caminho porque já tem um manual, né? Uhum. Seja a Bíblia ou o Corão, o que for, é um manual. Mas não é só isso que a gente deve fazer. Muito se ouvir e estar com a natureza é a minha grande recomendação, assim. Uhum. Sim, ir para o mar, ir para o campo, ir para a montanha, ir para a floresta e deixar se encantar novamente pela vida, assim, que nada do que está fora é diferente do que está dentro, né? Uhum. Exatamente. Abraçar a árvore, eu adoro abraçar a árvore. É. Aham. Ok, então vamos encerrar por hoje. Peço de novo para que vá lá no website sandraguacml.com, se inscreva, porque assim eu posso mandar esse áudio completo para vocês de presente de Natal. Tá bom? Coração para você, Sandra. Obrigada. Obrigada, você Obrigada a é você. ótima. Obrigada, obrigada, Nath. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito, muito obrigada por estar aqui, por participar. Eu me sinto honrada, realmente, de coração. Tchau. Beijo para todo mundo. Feliz Natal! Yes, Feliz Natal para todo mundo. É isso aí.